Caríssimos, paz e bem, uma boa noite a todos. Nós hoje vamos ter mais uma aula com uma nova fase da história da liturgia. Considero que essa parte que pode ser chata para alguns, porque parece que estudar história é, na compreensão geral, uma perda de tempo, mas que considero que é determinante. Porque quem não conhece história tende a repetir com a convicção de um ignorante que se pensa sábio os erros do passado. Então, é importante que a gente conheça o passado para a gente poder discernir melhor o nosso presente. Assim sendo, nós fazemos um percurso até porque se tornou muito comum no nosso tempo. Existem pessoas que têm canais sobre liturgia, aonde vai, desconhecendo história, fazer afirmações que são aberrações e que o erro nasce do desconhecimento da questão litúrgica. Muitas vezes a liturgia é aquela parte da teologia que é considerada domínio de todo mundo, de quem estudou teologia ou de quem nada estudou e que se permite considerar sobre isso. E que a maioria das vezes o erro acontece justo no desconhecimento da questão histórica. Então, quarto capítulo, a liturgia ocidental na Idade Média. Os seguintes parágrafos são dedicados prevalentemente ao desenvolvimento da liturgia romana. Diante da vastidão do tema, nos dedicaremos somente à parte da história da liturgia que é necessária para entendermos por que se chegou à reforma nos diversos momentos da Igreja. A época das relações de troca entre a liturgia. Nós vamos ver que tinha uma diversidade ritual e que vai se passando um pedaço de um rito para outro, porque um conceito do rito é que o rito é um ente vivo e, por ser um ser vivente, ele está em constante mutação. Então, que às vezes uma pequena mudança se introduz, agrada, vai passando de um grupo a outro, e quando você vê, isso já se tornou uma prática. Então, é sobre isso que nós vamos considerar, esta passagem relacional da ritualidade, que mostra a dinâmica ritual, demonstra a vivacidade ritual. No século VII, começa no norte dos Alpes um amplo processo de fusão da liturgia romana e daquela galicana franca. Então, a liturgia de Roma e aquela da parte francesa. Veja que é difícil para nós aplicarmos esses conceitos que são nossos, de França, de Alemanha, de Itália, em realidades essas realidades nacionais não existiam. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo a Itália celebrou, eu estava lá, 150 anos da unidade de Itália. 150 anos que existe a Itália. É menos do que Brasil. Mas então, são reinos diversos que o fato existe, o território existe, não existe, é a desinência jurídica. Então, que vamos priorizar, sobretudo, falar de nomes antigos, mas que a realidade territorial é essa que hoje temos hoje com um nome diferente. Assim se pode falar de séculos de transição. O ponto de partida era dado seja pelo geral apreço pela Igreja Romana, por sua origem em Pedro, seja também por uma difusa insegurança e insatisfação pelo multiforme tipo litúrgico galicano por parte de muitos bispos e abades. Para o bispo missionário anglo-saxão São Bonifácio, o importante intento era aquele de unir mais fortemente as estirpes germânicas, a Roma e a sua liturgia. Uma intenção geralmente caracterizada também os esforços do rei Pipino, que no ano 754 prescreve a liturgia romana para todo o seu reino. Carlos Magno leva a termo esta obra com leis semelhantes no ano 785 e 786. Vejam que a intenção desses dois reis era
a diversidade ritual provocava uma divisão dentro do seu reino. Por esse motivo, eles querem que o seu reino todo seja unido em torno de um único rito. E então, escolhe o rito romano. Pelo final do século VIII, mas antes, por isto, aquilo que se adotava, supondo que fosse a liturgia romana, era já misturado com elementos galicanos e conheceu em seguida ulteriores adaptações e transformações galicano-francas. Então, a liturgia romana, mesmo essa liturgia, para quem se ilude que a liturgia que usamos é a liturgia de Roma, é ilusão, meu caro, porque essa liturgia era tão misturada de uma parte para outra que, a um momento, o Papa, então, o bispo de Roma, ele vai pedir à Gália que envie o seu rito, e Germânia também, que vai ser uma coisa muito parecida, para que Roma possa refundar o seu rito, e vai refundar a partir de quê? A partir de um rito que é importado. E é isso que nós temos daí nasce aquilo que nós chamamos de rito romano, ou latino, para ser mais preciso, mas que não é uma coisa tão pura assim, sem mistura. Tudo isso aparece especialmente na predileção por ações dramáticas, pela multiplicação e o prolongamento das ações e dos ritos, por elementos subjetivos que se encontram em numerosas orações silenciosas do bispo e do sacerdote celebrante. Então, que tem esse componente que é reconhecido neste rito de Roma pelos outros, esse componente dramático, sentimental. Mesmo que, para quem participa do rito oriental alguma vez, vai se aperceber de uma coisa, que o rito oriental, ele é repetitivo, enquanto o rito romano, ele, a maioria das vezes, é seco. Ele diz uma coisa uma vez, é o aspecto jurídico que é presente na tradição romana, que se diz, se realizou, enquanto o rito oriental, ele fica repetindo a mesma expressão por diversas vezes. Então, esse aspecto do rito latino, propriamente o romano, vai atrair aqueles de Gália, depois vamos ver que de Germânia também. Pelo final do século VIII, se introduz lentamente o uso de dizer o cânon da missa, a primeira oração eucarística, aquela de Roma, em voz baixa. Isso tem motivado pelo fato que o sacerdote entra no íntimo do santuário e as palavras sacras devem ser protegidas da profanação. A explicação alegórica da missa determina a compreensão da liturgia. Aos fiéis se ensina a ver por trás de cada particular litúrgico um significado profundo, que muitas vezes é fictício e totalmente artificial. Então, nem tudo na missa, até hoje, tem uma explicação. Então, que o rito também tem aspectos que nascem da prática, de uma necessidade concreta. Então, a tendência desse momento do século VIII é aquela de encontrar uma explicação alegórica para cada coisa. Tudo quanto é interpretado, pessoas, paramentos, objeto litúrgico, indicações cronológicas, ações, e precisamente de modo que apareçam admoestações morais, alegorias morais, por vezes atualizações do Antigo Testamento, alegorias tipológicas, ora acontecimentos da história da salvação, alegorias rememorativas, ora referências ao cumprimento no fim dos tempos, alegorias escatológicas e analógicas. Principais representantes dessa interpretação alegórica foram, na época carolíngia, Alcuino e o seu discípulo Amalário, bispo de Metz, que foram também os principais conselheiros de Carlos Magno. Os homens dessa época são caracterizados de um senso profundo de indignidade e de culpa. Você sabe que, às vezes, na liturgia de agora também eu tenho essa mesma impressão,
que as pessoas se sentem tão culpadas, tão cheias de pecado, que elas então colocam um acento na parte da missa ou na procura desesperada por confissão compulsiva, porque tem esse sentido de ser digno daquilo que vai acontecer, esquecendo a misericórdia de Deus. Então, que isso era um traço também dessa época. Isso leva, entre outras coisas, a introduzir nos livros de oração e, sobretudo, na missa, numerosos reconhecimentos de culpa, apologias. É também a época na qual os monges itinerantes ingleses, escoceses, difundiram no continente a confissão privada. Então, é nesse momento que nasce a confissão privada, chamada também confissão tarifada. Pelo ano 800, esta é prescrita para o inteiro reino dos francos. A penitência pública, transmitida pela antiguidade, perdeu a sua função. A penitência pública e aquela privada disputam, na época carolíngia, a preferência dos fiéis. A hierarquia pedia a penitência pública e os fiéis pediam a confissão privada. É compreensível que os pastores das almas, nos vários lugares, pregassem mais a penitência privada. No início, para uma culpa grave pública, era solicitada ainda a penitência pública, mas para as culpas secretas era já concedida a confissão. Mas é claro que a praxe da confissão superou mais em importância a penitência privada. Enquanto os antigos livros litúrgicos romanos contêm quase que somente textos, mas nenhuma descrição do desenvolvimento do rito, surge lentamente também instruções para a execução. Então, se surge a instrução para a execução, olhar essa mudança no livro é importante o porquê? Que era um sinal que o livro já ia muito mais longe do que Roma. Então, com pessoas que não sabiam como se celebrava em Roma. Então, precisava da explicação para que o rito fosse executado, que hoje se poderia designar como livretos de rubricas ou de cerimônias, e que então, porém, se chamavam ordines, ordenamentos. A maior parte aparece no norte dos Alpes. Entre estes, com dificuldade, se podem descobrir os poucos ordens romanos, que muitas vezes foram misturados. Tais ordens, juntos, dão origem a livros litúrgicos de tipo compêndio. A obra do gênero mais importante foi escrita pelo ano 950, pelos monges do mosteiro de Santo Albano, em Magonza, e recebe mais tarde o nome de Pontifical Romano Germânico. Então, aqui nós temos o nascimento de um livro litúrgico, o Pontifical. Além do Ordo Romanus Antiquus, contém textos galicano-francos com acréscimos próprios do redator. Na segunda metade do século X, sob Otão I, este livro chega a Roma. Então, ele nasce fora de Roma, chega a Roma, onde a vida eclesiástica, cultural, se encontra em uma situação desoladora. Século obscuro, assim chamado pelos historiadores. Porque no século IX e na primeira metade do século X, com dificuldades se produziam ainda manuscritos. Com maior gratidão e prontidão se acolheu em Roma esta obra, e lá se recebeu, supondo que essa fosse a autêntica liturgia romana. Então, veja o que acontece, esse livro chega para Roma, aonde se acolhe pensando que era a descrição do modo que se celebrava em Roma no passado. Mas aqui é que estava o equívoco. O mesmo aconteceu com outros manuscritos. Assim, a liturgia romana de um tempo retorna em veste galicano-franca a Roma, e dali como liturgia da Cúria Romana, inicia o seu caminho vitorioso como liturgia unitária do Ocidente. Então, isso aqui, meus caros, que é o ponto risível dessa passagem da história. Então, aqueles que pensavam que com isso ia trazer uma liturgia originária romana,
que seria então depois implantada em Roma e dali em todo o mundo, porque seria própria de Roma, na verdade não se aperceberam que estavam trazendo uma liturgia galicana para ser implantada em Roma. Quando, com a ajuda do Reino dos Francos, se teve a caça dos árabes mouros da Espanha, também a antiga liturgia hispânica moçarábica perdeu a importância em favor daquela neo-romana e, por fim, se mantém ainda somente em uma capela em Toledo. Em toda a Espanha, somente da Capela Real, que foi conservada em Toledo. Quando estive na Espanha, eu era curioso para ver essa celebração e perguntei, eles disseram que já nem existia mais, porque como o rito romano se difundiu, então esses ritos de exceção, eles não têm mais aceitação, até de se perguntar se o romano tem, mas esse muito menos ainda. Também o tipo litúrgico céltico teve que ceder àquele romano. Na Escócia, isso aconteceu no século XI e na Irlanda o mesmo acontece no Sínodo de Cashel, em 1172. Na Inglaterra, a liturgia romana tinha já firmado muito antes, e precisamente por obra do abade beneditino Agostinho, o qual, por encargo de Gregório I, tinha iniciado a evangelização dos anglo-saxões. Nesse período, a arquitetura litúrgica sobre os carolíngios e os otões conheceu um poderoso incremento, que chegou na época do românico, buscou chegar a um primeiro ponto culminante. Então, isso aqui é o que acontece antes da reforma gregoriana. O que estava se movendo? Então, o que nós temos assim é uma troca de ritos entre nações importantes, também do ponto de vista civil, mas importantes da dimensão religiosa católica. Então, é esta mistura que vai acontecendo. É este certo caos que, para mim, é belíssimo, mostra a vivacidade da liturgia, que não é uma coisa estática, não é um ritual, mas é um rito. Tanto é que os rituais vão chegando agora, é nesse momento que eles começam a nascer. E, então, agora nós estamos à porta da grande reforma gregoriana. Com o Papa Gregório VII, 1073 a 1085, se inicia em Roma uma fase de consolidação não só da vida eclesiástica no seu conjunto, mas também da liturgia. Ou seja, meus caros, nós estamos vivendo um momento que esta reforma gregoriana, para, por exemplo, recordem-se do tempo que se fez os religiosos, formação de noviciado, é um momento que se toca, por exemplo, a própria vida consagrada. Então, nós temos uma reforma que vai se difundindo nos diversos âmbitos e isso não tem como não tocar a liturgia, fonte e cume da vida da igreja. É necessário sempre que uma grande reforma da igreja, pense nos grandes concílios, sempre vão tocar a dimensão litúrgica. O objetivo estabelecido pode ser alcançado somente no século XIII, ou seja, naquele momento, o Papa e os seus sucessores vão perceber que os bispos começam cada vez mais a aderir à liturgia da Cúria Romana e vão querer uma unidade. Mas essa unidade só vai acontecer no século XIII, quando a Ordem Franciscana, com milhares de pregadores itinerantes, adotou a liturgia da Cúria Romana e se dedicou em todo lugar pela sua difusão. São Francisco vai adotar a liturgia da Cúria Romana. E a partir desse momento, então, ele vai, com os frades que vão pelo mundo, difundindo esta liturgia da Cúria Romana. É interessante que São Francisco, o aspecto que ele é mais rigoroso é na cura da liturgia. De tal modo que, em outros aspectos, ele não determina tão duramente essa situação, mas nesse aspecto da liturgia, ele vai falar que se algum frade celebre de modo diferente daquilo que prevê
a Cúria Romana, que seja denunciado e entregue ao bispo diocesano. Com a época do gótico, que não foi somente um estilo arquitetônico, mas se interessou pela inteira esfera pública e privada, como um estilo de pensamento e de vida, novas formas e novas forças se introduzem também na liturgia. Traços característicos desse novo comportamento espiritual são o individualismo, subjetivismo e moralismo. E veja que quando isso acontece na sociedade, também afeta a liturgia. Ou talvez bem seria melhor dizer o contrário, porque o conceito que subjaz em antropologia, que já Durkheim pensava assim, é que a liturgia, o rito, é aquele que condiciona a cultura, que forma a sociedade. Essas são as raízes de tudo quanto é criativo e produtivo no gótico. Esses são também a causa última de toda luta, de toda dúvida e de todo desespero. E esses são latentes os germes dos processos com os quais o gótico edifica e demole. Edifica um novo conceito também no âmbito da liturgia e vai demolindo também coisas que chegou até aquele momento. Também o realismo gótico, que se desenvolve, portanto, sempre mais em naturalismo, é um filho do individualismo. Mesmo se a liturgia, segundo a sua natureza, era sempre entendida e celebrada como ação comunitária, ainda se manifestam agora tendências individualistas e subjetivas. Os missais plenários, ou seja, aqueles que eram para todo o mundo, para todas as dioceses, que neste momento começam a aparecer, até este momento não se conhecia um missal plenário. E um missal plenário como norma para a igreja vai nascer somente no Concílio de Trento. Então, cada diocese era muito autônoma no modo de celebrar. Esses permitem ao sacerdote de celebrar a missa completamente só, como missa privada, sem leitor e sem coro de cantores. Mas também lá onde esses tomavam parte ativa das liturgias solenes, o celebrante se sentia obrigado a recitar em voz baixa os textos da leitura e dos cantos. Ou seja, era como se o leigo que cantasse ou o ministro constituído para isso, o que ele fazia não era considerado de valor. E o sacerdote, em voz baixa, repetia para que aquilo se tornasse parte da celebração. A liturgia se torna sempre mais a liturgia do clero, na qual somente os clérigos fazem tudo. Uma tendência que é ainda mais reforçada pelo púlpito colocado entre o presbitério e o altar. Tinha um ambão, este ambão não podia a pessoa se aproximar, então se colocou no confim entre o presbitério e a assembleia um púlpito, aonde este podia ser usado pelo leigo. Este divide o espaço da igreja em uma igreja dos clérigos e uma igreja do povo, e assim já rompe arquitetonicamente a unidade da única comunidade de Cristo, constituída por clérigos e por leigos. A um momento, próximo do púlpito virado para o povo, se colocou um particular altar para a missa do povo. Mas mesmo aqui, a missa lida não favorece nenhuma participação ativa dos fiéis. Só o presbítero que mudava de lugar, mas o distanciamento do povo permanecia. Uma tendência vizinha à privatização se manifesta também para a liturgia das horas. Vocês vão ver no curso de liturgia das horas. O surgimento do breviário, que contém todos os textos do ofício, favorece e incrementa a celebração individual das horas, que originalmente era pública e se destinava para a inteira comunidade. Então, até hoje, o problema eclesial e subreviário, a liturgia das horas, foi privatizado pelo clero, e que os leigos estão distantes disso. O ano litúrgico conhece uma forte ampliação com a introdução de novas festas do Senhor, da Mãe de Deus e dos santos. As cruzadas incrementaram o culto à humanidade de Cristo e a todas as etapas da sua vida terrena. Em particular,
é a paixão do Senhor que mais profundamente interessa e comove o homem da época gótica, que faz florescer a devoção e a mística por essa paixão. Obras de inspiração de arte, inspiradas a estas, ornam a igrejas e as capelas. Além disso, os edifícios públicos e privados. Concomitantemente, com o crescente culto dos santos, aumenta o culto das relíquias e as peregrinações. Todas as vezes que uma comunidade ou um privado nobre conseguia chegar à posse de uma relíquia supostamente importante, se sente tocado pela graça e mais seguro da salvação. Aos lugares antigos de peregrinação se acrescentam diversos novos, a maior parte dos quais surgem graças às narrações de aparições, milagres e acontecimentos incomuns, um fenômeno que era desconhecido até esse momento. Então, até aqui, os locais de peregrinação era o túmulo dos mártires por excelência, e também depois os de virgens de confessores. E a partir daqui começa também o lugar de aparições. Muitos fiéis enfrentam os maiores incômodos para chegar a tais lugares e rezar neles não somente pelas suas necessidades temporais, que existiam uma quantidade, mas, sobretudo, para a salvação das suas almas. A preferência pelo realístico e o concreto leva a um grande desejo de ver o santo e o divino. Se deveria ver, possivelmente, com os próprios olhos aquilo que a fé anuncia e promete. Assim, as catedrais góticas se tornam uma chocante simbolização da Jerusalém celeste. Na elevação da hóstia consagrada, depois das palavras da instituição, um costume que aparece na França em 1200. Ou seja, a história da igreja conhece mais tempo de consagração sem elevar o pão e o vinho do que elevando, que isso é um fenômeno que na igreja tem 800 anos, a partir de Paris, mas somente depois, com muito tempo, que vai ser difuso em toda a igreja. A missa conhece um novo momento culminante na sua consideração dos homens de então. Então, que aquilo se torna o momento, tanto é que ali se toca o sino. E o que é um equívoco, porque o chamado de atenção na celebração não é só naquele momento. O sino, a campainha tocada, ela evidencia esse equívoco. Você pode estar distraído em outros momentos e ali, então, você dá atenção. Além do que, o outro equívoco que vocês vão ver em relação à Eucaristia é que não são as palavras da consagração somente, que é a forma da consagração. Aí, então, a supervalorização daquele momento, em termos de liturgia, é um equívoco, mas nem tudo é tão racional e é preciso também ir ao encontro da fragilidade, às vezes, do nosso povo. Não se pode fazer de tudo um cavalo de batalha, um cavalo litúrgico de batalha. A festa de Corpus Christi, com a relativa procissão, se torna a partir da segunda metade do século XIII, juntamente ao Natal, com a sua representação no presépio, a festa mais amada. Também durante o curso da missa, se quer ver desde o princípio o Salvador na hóstia consagrada. Então, aí a necessidade que se tem antes era a exposição do Santíssimo desde o início da missa, que ficava ali do lado, e depois, no mínimo, o tabernáculo, o sacrário dentro da nave. Assim se chega a missas com o Santíssimo exposto, que, não obstante a objeção de Roma, se mantiveram até a metade do século XX, pensam, até pouco tempo, e das quais ainda hoje alguns fiéis sentem a saudade. Eu encontrei no meu ministério anciãos saudosos desse tempo, que é uma profanação que hoje não se tenha. À custa da verdadeira celebração eucarística, emergem formas de piedade isolada, fundamentadas sobre a adoração. Também a participação da comunhão eucarística regride terrivelmente, assim que o Concílio Lateranense IV, em 1215, do qual participou São Francisco, esse concílio tem uma curiosidade, que estavam nele São Francisco e São Domingos. E esse concílio decidiu que não se poderia escrever novas regras dos religiosos da igreja.
E então, por causa dessa decisão, os dominicanos ficaram sem regra e os franciscanos têm, porque tiveram a aprovação do Papa em 1209. Devem prescrever a comunhão pelo menos uma vez por ano. Veja, aquilo que se tem até hoje no mandamento da igreja, da confissão anual da Páscoa, era porque as pessoas não comungavam, para que elas se lembrassem pelo menos de comungar uma vez por ano. Responsável disso não é tanto uma falta de devoção quanto a excessiva reverência pelo sacramento. Essa é também uma causa do fato que a hóstia não é mais deposta sobre a mão, não se recebe mais a comunhão na mão, mas sobre a língua do comungante, porque se considerava uma profanação. Comunhão ao cálice fica fora de uso, porque se temia, além da medida excessiva, do risco de deixar cair só uma gota. Então, já que alguém pode deixar cair uma gota, se tira a comunhão do sangue de Cristo de todo mundo. As ideias extravagantes sobre a eficácia do sacramento, da missa, levam ao modo de pensar e de agir extremamente fundados sobre a quantidade. Assim, no outono da Idade Média se chega a sempre novas missas votivas e numerosas séries de missas, das quais se esperam frutos extraordinários. Então, quanto mais missa, melhor. Depois disso, no tempo moderno, o cardeal, um genial, Martini de Milão, ele dizia uma frase assim, mais missa, menos missa. Ou seja, o afã de multiplicar as missas faz com que elas percam qualidade celebrativa. A frequência do dizer a missa aumenta fortemente, juntamente com a grande legião daqueles sacerdotes que, depois de uma ruim informação, atenção, que muitas vezes a ruim informação é a causa dos desmantelos de quem pensa que está fazendo um bem. Como altaristas chamados, não tem outra coisa a fazer que celebrar, se não celebrar cotidianamente uma missa por força de uma missão. Assim, na Catedral de Estrasburgo, no ano 1521, tinha não menos de 120 beneficiários, sacerdotes, em uma catedral celebrando. E em duas igrejas da Breslávia, no século XVI, existiam 236 altares. Isso comporta, naturalmente, uma grande quantidade de altares na mesma igreja, o que, por sua vez, favoreceu o uso grotesco das missas em série. Esses e semelhantes abusos despertam em muitos cristãos sensíveis o desejo de uma reforma na cabeça dos membros. Então, muitos autores vão começar a cobrar isso, que a cabeça da igreja, o Papa e os bispos, tem que ser reformada e todos os membros no âmbito da liturgia. Então, o que quero transmitir para vocês é que as reformas nascem em função de problemas. Então, estou mostrando os problemas para dizer por que se chegou a uma reforma. A igreja é sempre reformanda, ou seja, que ela é um corpo que se reforma para se manter vivo. Ao lado dessas deploráveis formas de involução, não se pode esquecer a profunda fé, interioridade e disposição ao sacrifício da parte de vastos ambientes. Isso é documentado também naquela corrente de piedade que se designa como mística, como arte da imersão no mais profundo e íntimo da alma, no ápice da alma, para fazer assim a mais extensa experiência do divino. Como expoentes, é o caso de citar, pelo século XII, Bernardo de Claraval, celebramos há pouco tempo, e o Degarda de Bingen. Essa mística é muito interessante. Doutora da igreja, era já considerada muito tempo antes do elenco dos beneditinos, e que, por Papa Bento XVI, foi colocada no calendário e no elenco das doutoras da igreja antes de ser canonizada. Então, uma das dificuldades com essa santa é que ela
curava muitas pessoas com remédios, padroeira da homeopatia, por isso, e com imposição de mãos, com gestos. Então, imagina uma mulher que faça uma coisa dessa. Então, era essa a dificuldade maior para com ela. A partir do século XIII, foram, sobretudo, as ordens dos franciscanos e dos dominicanos a promoverem a corrente mística naquele tempo. Na Alemanha, o século XVI levou a mística ao ponto mais alto. É o caso de citar somente as figuras eminentes como Mestre Eckhart, espero que vocês o conheçam, João Tauleiro e o Henrique Suzoni. Do seu grupo, também o apelo sempre renovado a uma interioridade da vida religiosa. De aspiração à interioridade, era dominado o movimento da renovação da devoção moderna, que no final do século XIV se tornou conhecida nos Países Baixos. Tem Groote, que é um famoso místico desse tempo e pregador penitencial que morre em 1374 e se difundiu em toda a Europa Ocidental. Essa aspiração a uma profunda devoção a Cristo e a sua imitação que vai levar a obra de Tomás de Kempis, a imitação de Cristo. De Tomás de Kempis, lhes conto uma curiosidade, que das dificuldades da sua canonização reside no fato que Tomás de Kempis, ele provavelmente tinha aquela doença da apneia que dava a impressão, sobretudo naquele tempo, que não tinham como fazer os exames do cérebro para constatar a morte, de estar morto, e parece que foi enterrado vivo. Então, quando se exumou as relíquias, muito tempo depois, se encontrou todo o caixão por dentro marcado como alguém que despertou e que então é acusado da morte e desespero. É óbvio, quem é que ia sair acordado numa situação daquela e estar sereno? A mesma coisa se acusava disso João dos Escoto, que também teria morrido em uma situação semelhante. Ambas as correntes fecundaram, além da vida de oração, também a liturgia da igreja e tornaram mais profunda a participação aos ritos no sentido de uma maior interioridade. Mas tais tentativas não puderam eliminar o dado de fato pelo qual a liturgia tinha se tornado liturgia do clero. Então, o problema continuava, e vamos ver que vai continuar muito além do Concílio de Trento, e não sei se nós podemos dizer que tenhamos nos livrado disso. Mas tais tentativas não puderam eliminar este fato. A fé dos leigos buscava e encontrava espaço de ação e alimento nos setores periféricos, por exemplo, nas numerosas representações dos mistérios, e especialmente nas grandes festas de Natal, Epifania e Páscoa, mas também em honra aos padroeiros das igrejas e da cidade. Para cada necessidade se buscava e se encontrava um padroeiro, com o culto do qual não raramente se uniam ideias e práticas supersticiosas. Na verdade, na devoção popular tem uma grande marca de superstição. E eliminar isso totalmente não é possível. Mas que, se você for ver a partir do âmbito da fé, algumas práticas não têm próprio sentido. Mas também a devoção popular tem a sua beleza. Ai de nós se fôssemos viver somente uma dimensão seca da nossa fé. O culto dos santos, das suas relíquias, verdadeiras ou falsas, porque era uma divisão tal de relíquia que, ao momento, a igreja determinou recolher essas relíquias e se encontrava, de alguns santos, muito mais relíquias do que o corpo humano podia conter, muitas vezes de formas exageradas. Se busca proteção e bênção em sempre novas formas. No ritual aparece o influxo de novas bênçãos. São fundadas confrarias e elaboradas novas formas de devoção.
a vida religiosa se torna sempre mais complicada. A vida religiosa que é a vida do fiel, não a vida consagrada. Em tudo isso aparece o acrescente insegurança. Então, é a realidade que nós vamos ter, que vai levar a igreja à porta do concílio e que vai pensar que, talvez, Lutero não tinha todo o erro da situação, e de fato não tinha, então que isso vai colocar a igreja em uma atenção, e a igreja que já estava em um processo de reforma anterior a Lutero. Isso também se deve dizer. Não é Lutero que sacode a igreja para uma reforma. Não sejamos, por demais, misericordiosos com Lutero. Além de que, meus caros, se deve pensar que reformadores anteriores a Lutero foram tantos. Por que que as reformas anteriores não deram fruto e que ele deu? Fundamentalmente porque as grandes ideias devem se cruzar com oportunidades. Então, no caso de Lutero, concretamente, ele foi apoiado pelos reis que queriam se ver livre das taxas para construir a Basílica de São Pedro. E o que aconteceu é que as taxas depois para as igrejas reformadas tinham que ser muito maior, porque elas tinham que construir a sua estrutura. Então, nós damos terminamos esse vídeo, agora partimos para o outro, onde nós vamos entrar propriamente no Concílio de Trento. Muitíssimo obrigado.